Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Dando início aqui a uma live. E nesta live aqui eu quero falar sobre mundo presumido. Quero esperar a minha amiga, a Claudinha, ela que é enfermeira, dermatologista, especialista em dermatologia, e nós vamos refletir sobre o mundo presumido. Você já está por aí, Claudinha? Uma boa noite, saudade de todos vocês. Há algum tempo que eu não faço lives, tem sido bastante corrido para mim, estudando bastante, trabalhando bastante também e decidi fazer uma live. Então vou aguardar a Claudinha, ela que vai entrar para a gente refletir sobre esse tema. É um tema bem interessante, um tema bastante atual, sempre atual. Então, assim, é relevante a gente refletir sobre coisas importantes. Então, as minhas lives, de certa forma, elas ajudam bastante as pessoas. Bastante gente me agradece em relação às lives e o que acontece após as lives. Então, assim, eu vou aguardar que a Claudinha dê um sinal que está por aí para que a gente possa dar continuidade falando sobre o mundo presumido. É um tema bastante importante, a teoria de Parques, ele que trabalha de uma forma muito agradável, trazendo uma reflexão bem ampla sobre a questão da vida, a continuidade da vida e alguns ajustes que a vida precisa. Thaís Silva, boa noite, tudo bem com você? Gildo Ferreira, boa noite. Neves Gomes, boa noite. E Maria Damiana, excelente noite para todos vocês que estão por aí e todos que de certa forma vão assistir essa live depois que for compartilhada. Então eu quero trabalhar esse tema hoje, esperar que a minha amiga ela possa. Ok, já está por aqui a Claudinha. Eu vou ver aqui se eu consigo chamar. Claudinha, vê se você consegue enviar um convite para participar. Eu acho isso, ok. Legal. Ok, já foi aprovado aí, acredito que já está adicionando, tá bom? Já estou vendo aqui que está adicionando. Nenhuma resposta de vídeo ao vivo. Eu acho que você precisa atualizar o seu Face, Claudinha. Não conseguiu entrar, tá bom? Quando é assim, precisa de uma atualização. E aí você faz uma atualização e você vai conseguir, tá bom? Está tentando novamente aprovar, conectando. Oi, Ok. Marcelo. E aí, tudo bem? Agora eu consegui. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu acho que tem que dividir melhor essa tela. Para mim está aparecendo só um pouco do seu rosto. Agora sim, acho que você tem que colocar a câmera um pouquinho para frente. Não, para trás. Melhorou? Melhorou, mas ainda pode melhorar mais. Me dá aí um ângulo.
Come back. Volte um pouquinho. E aí? Ok. Tá. É, Pode? se você voltar mais um pouquinho, ou você, sei lá, subir um pouco a câmera. Ah, é, quase. Aí, ok. É, ainda dá para melhorar, entendeu? É subir a câmera um pouco, para que seu rosto apareça completo. Aí, pronto, assim. Ótimo. Ficou ótimo. Legal. Beleza? Beleza. Vamos começar? Vamos sim, se apresente, por favor. Boa noite, pessoal. Eu sou a enfermeira Cláudia Castro, especialista na área da dermatologia e cardiologia. Atualmente eu trabalho no centro de UTI Covid e atendo particular na Clínica Vital aqui no município de Goiânia do Pará, como dermatologia. Ok. É, muito obrigado, Claudinha, porque você aceitou o convite, tá bom? Obrigada eu pelo convite. A Claudinha já é minha amiga há muito tempo, desde São Paulo que a gente se conhece. Tive a oportunidade de estudar inglês junto com a Claudinha, na mesma classe. E na época ela estudava enfermagem e agora ela é enfermeira e especialista em dermatologia. E nós vamos falar nessa noite, Claudinha, sobre mundo presumido, tá bom? Tá bom. Eu estou aqui como qualquer outro, como ouvinte, vou encher você de perguntas, que Ó, como eu tinha falado para você, não é um assunto que eu domino muito bem, tá, mas vamos dialogar bastante sobre ele, que é um tema bastante interessante e que pesa bastante na atualidade do mundo de hoje. tá, com certeza. Então, o mundo presumido é a teoria de Parks. Parks trabalhou esse tema relacionado aos seres humanos, por exemplo, dentro de uma nova perspectiva de vida, como a construção de vida se daria após um acontecimento muito doloroso. E é muito Hum, interessante essa questão do mundo presumido, porque ele se resume dentro de um mundo subjetivo, um mundo que cada um tem, que cada ser humano ele cria uma expectativa de vida, um objetivo de vida, um ideal de vida. E ele, na realidade, ele cria um mundo construído dentro de todos os aspectos históricos, sociais, familiares, econômicos e dentro das suas capacidades intelectuais e acadêmicas. Como dizia Immanuel Kant, cada ser é um mundo diferenciado. E é dentro desse aspecto, Jailma Patrícia, boa noite. E é dentro desse aspecto que nós vamos tratar esse tema. Cada ser humano ele cria um ideal de vida, um objetivo de vida, uma estratégia de vida. E ele presume que a vida será sempre aquilo que ele idealiza. E muitas vezes alguns seres humanos não param para pensar que coisas ruins acontecem, que desastres acontecem, que algumas coisas saem fora dos nossos padrões, dos nossos objetivos, e foge do nosso controle. E o problema está aí, Claudinha, porque quando foge, as situações fogem do controle de algumas pessoas, elas não sabem lidar com essas situações, porque elas não esperavam. Então, isso acaba sendo uma frustração muito grande, além da estrutura emocional. E aí fica difícil para que essa pessoa possa lidar com essa situação. certo. Vou pegar aqui o gancho que você falou, que cada pessoa é um ser único e cada pessoa cria uma expectativa de vida. Acredito como eu, como uma pessoa que está passando essa live, como os outros integrantes, eles devem estar pensando, como assim, mas isso não é o ideal de a gente ter feito, fazer na nossa vida, se programar, articular, ter tudo programado, tudo certinho. Aí vem aquela questão que você volta a falar, né, Márcio? Ninguém está preparado para as frustrações.
principalmente os jovens de hoje, como eu posso dizer, a juventude de hoje, a geração atual não está acostumada com frustrações. Eles são acostumados com apenas com apenas sim e sim atrás de sim. Quando eles recebem não pela primeira vez, ou tem uma frustração de um relacionamento não dando certo, ou um trauma que foi de uma pessoa já adulta, do passado, que pode desencadear também isso na atualidade? Com certeza. Eu acho que você tocou num tema muito relevante, a questão de frustrações em relacionamentos. E assim, a nossa atualidade, por exemplo, elas, e principalmente jovens, adolescentes, crianças, elas não aceitam o não, entendeu? Das mães, da mãe, do pai, fica bastante difícil. As pessoas não aceitam muitas vezes o não na fase adulta, porque, como dizia Freud, nós somos crianças grandes. E, na realidade, essas pessoas crescem com esse ideal de vida onde não aceitam o não. Então, o não passa a ser uma frustração muito grande, porque o não sai fora desse mundo presumido. E tudo que sai fora desse mundo presumido acaba sendo uma frustração para a vida desse ser. E essa frustração vai desencadear vários traumas, vários danos psicológicos. E aí cada ser humano vai lidar de acordo com a capacidade que ele tem. Entendeu? Entendi. Mas como que a gente pode. Eu estou falando assim com uma pessoa leiga, estou colocando no lugar dos ouvintes, eu estou aqui como perguntando, estou cheio de perguntas, mas filha, é mais uma conversa, que eu também, igual eu te falei, é uma coisa nova para mim. E como eu, como mãe, posso estar, de uma forma, gerenciando o meu filho para essas futuras frustrações. Vamos colocar uma criança mimada, que eu estou tentando reeducá-la a longo prazo, pois o mesmo eu fiquei na fase que era ideal para educar. Como que eu posso agir frente a essa criança que tem essa dificuldade do não? Isso, eu quero falar uma boa noite aqui para Dona Maria José. Ela está sempre assistindo as minhas lives. O Geneilson, que é o filho dela, e a Gisélia também, que é Gisélia Falcão, que estão sempre assistindo minhas lives. E parece que tinha um comentário antes dela. Depois você, por favor, você vai ler nos comentários, então, tá bom? Não deixa A passar, dona Jailma, ela é tá? muito importante para a live daqui de Balneário de Camboriú. Olha, Santa Catarina, né? Camboriú. Não sei te falar agora de cabeça. Camboriú é lá em Santa Catarina, eu acho. Tá bom? Uhum. Então, assim, a pergunta que você fez, ela está pautada dentro de uma necessidade familiar. É uma necessidade que, quando bem trabalhada, na realidade não vai precisar. Futuramente, essa mãe está tendo cuidados psicológicos mais severos com os filhos. Porque hoje, na clínica psicológica, o que você mais tem entre os jovens e os adolescentes é a questão de que eles não aceitam o não. Que muitas vezes eles choram quando criança e as mães se sensibilizam muito. E aí acabam cedendo para eles aquilo que eles mais querem. E, de certa forma, para não ver chorar, para que essa criança não sofra, às vezes deixa fazer muitas coisas que não deveria. E aí essa criança, ela cresce já como se dominando os pais. Ela consegue, na realidade, manipular os pais. E quando cresce assim, fica adolescentes que dominam os pais. Ou seja, de alguma forma, se o pai ou a mãe falar não para esse filho, ele vai fazer uma espécie de manipulação, de birras, ele vai sair de casa, ele vai ficar nervoso, ele vai chorar, ele vai bater na mesa. E aí, para que isso não aconteça, os pais acabam cedendo.
E isso só fortalece ainda os filhos a serem pessoas que não respeitam pai, que não respeitam mãe, entendeu? Então eles vão criando um mundo em que eles pode tudo, em que o não faz parte da vida deles, em que as frustrações não fazem parte da vida deles. Porque quando o pai não cede ou a mãe, os avós falam: não, não faça isso com ele, eu gosto muito do meu netinho, dá tudo o que ele quer. Os pais às vezes não dá, mas os avós, de certa forma, para não ver o netinho chorando, acaba presenteando, acaba amenizando aquela situação e eles vão crescendo com esse mundo. Esse mundo ele vai sendo gerado. Um ideal de que se eu fizer uma bagunça, um português chulo, eu vou conseguir o que eu quero. Ou seja, eu vou conseguir manipular com birras, com choros, com agressividade. E aí eu deixo aquela criança, por exemplo, ficar um tempão no celular, para que ela não fique agressiva. Se eu tomar o celular, aquela criança vai ficar agressiva. E aí eu penso que estou ajudando, deixando ela mais tempo com o celular para ela ficar calma. E aí ela vai criando essa ideia de que se eu fizer uma briga, se eu questionar, se eu fizer birras, eu vou ganhar. E cresce assim. Então, é um mundo que ele vai criando, onde ele domina através de expressões, de comportamentos agressivos ou de comportamentos que acabam, de certa forma, assustando os pais. Entendeu? Então, esse mundo presumido também pode acarretar criações, entre aspas, de sociopatas? Com certeza. Sim, mas também a gente precisa entender que o sociopata ele está ligado a várias circunstâncias, tá? E aí nós vamos pensar na questão não somente de criação, mas questão de genética, Genética. entendeu? Então, assim, tem vários fatores. A gente não pode falar que um determinado tipo de criação ou de instrução de um filho vai gerar um psicopata ou um sociopata, entre outros, entendeu? Mas nesse Entendi. caso que nós estamos tratando especificamente, nós vamos entender que determinado tipo de criação dos filhos, a forma que ele é instruído, dentro desses princípios, tem é, grande, Proporção? isso, tem uma grande proporção de formar essas pessoas adultos que não aceitam não, adolescentes que não aceitam um não. E aí a mãe, na realidade, ou o pai, fica impotente diante da situação, porque eles não dominam mais um adolescente de 13 anos, um filho de 10 anos. Tem filhos que têm 8 anos de idade que manda na casa inteira. Manda no pai, manda na mãe e manda nos irmãos. Entendi. Então, vamos pegar essa criança e transformar uma pessoa adulta. E na fase adulta, quando vou supor colocar um exemplo de casos, um adulto cresce com essa fantasiação de mundo perfeito, de mundo presumido, cresce, casa, mesmo tentando se desencadeio de birras, de má conduta, dependendo da situação em casa ou trabalho. E essa pessoa, quando tem uma separação, um rompimento de relacionamento, seja ele a longo e a curto prazo, desencadeia quais tipos de transtornos no dia de hoje? Uma delas que eu sei é a ansiedade, crise de choro. E o que mais pode acarretar com esse adulto que não sabe lidar com essas situações? Na realidade, ele não vai aceitar ser contrariado. E ele vai jogar Certo. todas as ferramentas que ele tem, que seja agressividade, que seja arrogância, que seja prepotência, que seja qualquer tipo de comportamento adverso, todas as ferramentas contrárias que ele puder usar para que ele possa atrair essa vítima, atrair essa pessoa, para que ele consiga, ele vai fazer tudo isso.
porque ele não vai aceitar de forma alguma esse não. Entendi. Isso também acaba sendo também um relacionamento abusivo, né? A pessoa não aceita o não, não aceita o rompimento e fica na insistência de tê-lo de volta, como uma pessoa fosse um objeto dele, que é só dele, e no dia que ele quiser, é ele que tem que fazer o rompimento, não a outra pessoa. Isso, com certeza. Isso está totalmente ligado a todos os aspectos da vida. Em todas as decisões que a pessoa for tomar, ele vai usar essa experiência subjetiva que ele tem. Ele Certo. tem esse hábito de resolver a vida de acordo com aquilo que ele tem de conhecimentos. Entendeu? Entendi. E vamos, um caso que eu já testemunhei. Estava em atendimento, estava conversando com a troca de informação, que é a equipe multidisciplinar, com um rapaz que se divorciou, não estava aceitando com tanta facilidade o divórcio, não por conta do não, mas sim pelo fato da criança e pelo fato de ele ter sido criado da seguinte forma: pai, a partir do momento que casa, tem que morrer junto, pai tem que ficar com o filho até dizer chega, então ele teve uma dificuldade de se largar esse vínculo que ele foi criado na fase dele de adolescência, de criança, adolescente e adulto, para a fase atual, que é a separação. É tanto que ele, a ex-esposa e o filho passam por um tratamento psicológico para aceitar esse rompimento de ligação. O que você Eu, pode dizer referente a essa situação para a gente? essa situação é assim: a pessoa que sente, a pessoa que está passando, ele poderia explicar o que ele sente em relação a isso. Você entendeu? O que a gente Entendi. pode prejulgar, isso aí é uma inferência nossa, sem ter o conhecimento total do caso, o que está acontecendo e porque ele não quer deixar esse relacionamento, esse filho. A preocupação dele com o filho. A gente precisa entender essa preocupação. Hoje, a gente pode pensar de uma forma mais abrangente em relação a relacionamentos familiares. E a conclusão que a gente chega é que muitos relacionamentos estão acabados dentro da própria casa. Tem muitas pessoas que estão separadas dentro de casa. Sim. Tem muitas pessoas que estão vivendo de aparência. Tem muitas pessoas que o relacionamento conjugal já acabou há vários anos. E eles estão em casa. E aí, quando você vai analisar um caso, cada caso, ele vai ter uma explicação diferenciada. E aí você vai perceber que, em boa parte dos relacionamentos, as pessoas vão falar: ah, eu não vou separar porque eu quero cuidar do meu filho ou da minha filha. Eu não quero deixar o meu filho. Você pode ouvir, é um discurso muito repetitivo. Algumas pessoas falam: eu só ainda não separei porque eu não quero deixar os meus filhos. Eu só ainda estou nesse relacionamento porque eu não quero deixar a minha casa porque os meus filhos vão sofrer. Você já ouviu um discurso Entendi. assim? Sim, demais. A Demais. gente, quando vai fazer consulta de enfermagem ou dermatológica, as pessoas estão adoecendo tanto psicologicamente que está atingindo a pele por estresse, por crises, por vontade. Tem pessoa que se automutila por conta da situação vivida dentro de casa. Acaba tendo feridas graves que tem que entrar ação da dermatológica, porque além de dermatológica, a pessoa também dá com distomia, curativo, essas coisas. Então, a gente faz um acompanhamento todo da equipe multi em cima dessa pessoa. Desculpa essa pergunta. Isso. E aí você vai ver uma área da psicologia que trabalha com a somatória de estresse, tá? A psicossomática, que é na realidade uma somatória de estresse,
que o ser humano passa. Maria José, boa noite. Maria José Silva, minha prima. Então é uma somatória que esse ser ele passa, ele vem sofrendo vários estresses o tempo todo, várias situações estressantes e ele não consegue lidar com essas situações, ele não busca ajuda profissional e de certa forma o corpo responde. O corpo responde, entendeu? Então essa sobrecarga emocional, muitas vezes, o corpo sofre os danos. E aí a gente vai trabalhar isso dentro da psicossomática, entendeu? Então vai desencadear em várias doenças, doença de pele, inúmeras, dor de cabeça, dores na barriga. A parte fisiológica, na realidade, ela é muito afetada. Então, pode desencadear inúmeras doenças com relação a essa somatória de estresse e sobrecarga. O mais legal é que tudo está voltado para o mundo presumido, né? Sim, Olha, um nome simples que desencadeia tantas outras coisas. sim. O mundo presumido, na realidade, é o ideal de vida que eu criei para julgar todo o mundo, todo o meu mundo, todas as coisas e todos os meus saberes e todas as minhas escolhas. Então, o meu mundo presumido, ele vai definir quem eu sou. E tudo que fugir desse mundo, e esse mundo ele pode ser do tamanho de um aquário. Pode. Aí desencadeia tudo aquilo que a gente está falando mais atrás, porque tipo, é uma cascata. Quando sai desse meu mundo, desse meu aquário, que não está sob meu controle, aí começa. É Isso, como se fosse um cubo mágico. Você arruma de um lado, desarruma o resto dos lados. Aí fica naquela briga constante, naquele círculo vicioso. isso. Sandra Lopes, boa noite. Está aí também. Então, esse mundo presumido, na realidade, eu crio um mundo dentro de um aquário ou dentro de uma caixinha de fósforo. E tudo que fugir desse mundo, para mim, é um caos, é uma tempestade. O mundo acabou. Ou seja, eu não estou preparado para lidar com essas situações adversas. E quando a gente não está preparado para lidar com uma situação, por mais simples que seja, ela se torna muito dolorosa. Certo. Acredito eu que os nossos ouvintes devem ter passado por alguma situação dessa, que imaginou um conto de fadas, uma coisa mais não tão assim, um conto de fadas, mas uma coisa mais voltada para a realidade, que acabou dando errado e teve essa cascata de problemas também. Isso mesmo. E na realidade a gente pensa que tudo vai dar certo, que a vida ela vai ser sempre legal, que as pessoas que a gente ama estarão conosco para sempre, que os amores são eternos, que as pessoas que estão ao nosso lado, elas nunca vai acontecer, elas ter um diagnóstico terrível. A gente pensa que tudo vai dar certo, os nossos objetivos serão concretizados, os nossos planos serão alcançados, as nossas metas nós iremos também alcançar, e nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Tem que lidar com os fracassos também. Aí é onde que entra aquela coisa do positivo demais, a positividade demais, em excesso. Quando chega o não, sai daquele mundo dela, aí fala, nossa, não deu certo, aí aquela frustração, aquela agonia, aquela aflição de não ter dado certo, porque a gente fala, não, vai dar certo. Aí outro fala, não, já deu certo. Aquele pessimista que ninguém pode falar não para ele, porque falar não para ele é uma desordem da vida da pessoa. Isso. Então, assim, tem seres humanos que trabalham dentro de uma única possibilidade, que vai dar certo. Parece até uma teoria de autoajuda. Você vai conversar com algumas pessoas e as pessoas falam, vai dar tudo certo, isso que você está fazendo pode acreditar que já é
você já tem uma resposta positiva. Então, as pessoas trabalham dentro de um positivismo. E aí tem uma teoria do positivismo que aí você vai falar, puxa vida, vai dar certo, eu vou conquistar. E parece que se você falar, as coisas vão dar certo. E aí o que você falar que vai dar certo, tudo vai se encaixar. Entendeu? Mas não é assim. Não é assim. Nem sempre aquilo que a gente almeja, a gente vai conseguir. Entendeu? Às vezes a gente está Entendi. montando o quebra-cabeça, já montou quase todas as peças, e vai colocar uma peça e derruba todo o quebra-cabeça, estraga tudo, e você tem que começar tudo novamente. E aí é o recomeço, que poucas pessoas estão preparadas para um recomeço. E a gente está em setembro, né? Setembro, o pessoal fala setembro amarelo. Claro, é, a luta de prevenção contra o suicídio é o ano inteiro. A gente trabalha prevenindo suicídio o ano inteiro, entendeu? Não é só em Certo. setembro. E aí você vai ver algumas pessoas que querem cometer suicídio, diz, ah, eles estão falando agora em setembro, tal. Não, isso não é verídico. A gente fala o ano inteiro. O que acontece com o suicida? Na realidade, ele cria um mundo presumido e quando esse mundo dele foge, então a vida perde o sentido. Boa parte das pessoas que caem em uma depressão, claro que vai ser uma desorganização total a depressão, mas assim, quando a gente pensa em depressão, quando a gente pensa, por exemplo, uma pessoa que pensa em cometer suicídio, é totalmente diferente, tá? Tem algumas depressões, a depressão bipolar, por exemplo, que nesse tipo de depressão as pessoas têm mais tendência ao suicídio, né? Mas assim, quando você vai pensar na questão de um ser humano que diz, não, a minha vida, ela não vale mais a pena, eu vou cometer um suicídio. Ou seja, é o esvaziamento total daquele ser e a, a descrença e a desmotivação total dele por ele mesmo. Ele não acredita em mais nada. Entendi. Aí entra naquilo que você falou no início, que o mundo da mulher, quando sai fora da casinha, sai fora daquele mundo, contexto perfeito que ele criou. Aí entra as frustrações, aí vem o suicídio, aí vem a depressão, a ansiedade, E entre outros fatores. E interessante, é uma palavra, é igual, volta a repetir, é uma palavra tão pequena e ficar tão grande. E se for para pensar, a gente, no dia de hoje, todo mundo, não tem aquele que fala, ah, eu nunca pensei assim, sempre, todo mundo já pensou assim, aí vai ser perfeito o meu encontro, vai dar nada de errado, e acontece tudo ao oposto, e a gente não está preparado para aquela grande decepção. Nossa, meu vestido que eu separei não tá tão bom assim, ou acabou caindo vinho, ou alguma coisa do tipo, acabou manchando, não deu certo. Aí fica naquela, meu Deus. Aí já vem aquela frustração, aquele desânimo, aquele entristecimento. isso. Então, assim, e tem um fator que é um dos principais geradores de frustrações. Se chama relacionamento, vida sentimental. A, Interessante. Ah, isso, a maioria dos problemas que você vai encontrar na clínica psicológica são problemas conjugais, de pessoas que acreditaram em outras pessoas. na entrega, né? Isso acontece muito com nós mulheres. As Nós mulheres, mulheres nos entregamos por inteiro, muitos no casamento, com o filho, na família, entre outras situações, com relacionamento com o namorado, se entrega de corpo e alma, aí vem aquele baque. isso. Terminou. E aí tem sempre aquela coisa. O conquistador, na realidade, ele vai fazer tudo. Ele vai roubar a lua para dar para a mulher. E depois que muitas vezes só usa, e aí ele vai embora e vira a bandeira para procurar a próxima vítima. E deixa aquela vítima no fluoxetina, no clonazepam e precisando de vários atendimentos psicológicos. Entendeu? Entendi, sim. Porque a pessoa tem uma frustração tão grande que ela, na realidade, ela perde o interesse pela vida.
E aí você vai encontrar pessoas fragilizadas falando: a minha vida perdeu sentido, eu não tenho mais motivação para viver, nada mais me interessa, a vida não me interessa. E o pior de tudo, que neurologicamente falando, e aí você vai ver isso dentro da neurociência, você vai entender que a dor da, da perca de alguém dentro de um relacionamento, a dor do rompimento de um relacionamento, ela se assemelha à dor de você quebrar uma perna, que ela vai adicionar as mesmas áreas do cérebro que, na realidade, causam a dor de uma perna que foi quebrada. Interessante isso. Olha como um contexto desencadeia outros, gente. Isso, Incrível, né? isso. E aí a dor é intensa. É por isso que as pessoas não conseguem dormir, não conseguem se alimentar, o mundo perde o interesse e é uma dor terrível. Terrível. A pessoa fica estilo vegetativo, ela só tá E- ali vivendo por viver, esperando a hora de chegar à morte, ou Isso. senão ela mesma funciona a morte mais acelerada, que acontece no suicídio. É uma desmotivação total. Cai o nível de adrenalina, cai o nível de cortisol, cai o nível de serotonina, cai o nível de todos os hormônios. É por isso que a pessoa precisa entrar em medicação, tratamento medicamentoso, para que essa pessoa possa recuperar esse equilíbrio neurofisiológico. E com a ajuda de um terapeuta para que ele consiga refletir sobre a vida e a importância de quem ele é. Porque ele perde a referência. Sim. A terapia é indicada, na verdade, para todo mundo, literalmente, gente, para todo mundo. Até os psicólogos fazem terapia para poder, acredito eu, para suportar tudo que eles escutam para melhor incentivar, dar os melhores conselhos, melhores condutas. E tem aquela questão do também no mundo resumido, Marcílio, que eu vejo assim, que a sobrecarga, tipo assim, é eu que tenho que fazer, é eu que tenho que fazer isso, eu que tenho que tomar de conta da casa, eu tenho que tomar de conta do trabalho. E quando isso é tirado da pessoa, volta a contar o que a gente falou agora há pouco, do suicídio, da desânimo, de uma baixa autoestima. Sim. A gente tem que ter bastante cuidado. Tem muitas pessoas que sobrecarregam-se. Isso é no trabalho, isso pode ser em vários aspectos da vida. A gente tem que ter cuidado com o perfeccionismo. Perfeccionismo também é um transtorno mental muito sério. O perfeccionismo é aquela pessoa, o perfeccionista é aquela pessoa que só é bom o que ele faz. Só está bom se ele fizer. As coisas têm que ser do jeito dele, nos mínimos detalhes. Se fugir um pouco desses detalhes, a pessoa é criticada. E essas pessoas, elas sofrem bastante. Porque na realidade, nada que outras pessoas fizerem está agradável aos seus olhos. Nada que outras pessoas fizerem é aprovado aos seus olhos. Porque tem que ser daquela forma, daquele jeitinho que ele faz, daquele modelo padronizado. Se isso fugir dessa realidade, para ele não serve. Então ele acaba querendo se sobrecarregar, fazer todas as coisas, porque outras pessoas não sabem fazer daquela forma que ele faz. Entendi. Aí também vem da outra pessoa, desse próprio perfeccionismo, a autocobrança. Meu Deus, eu tenho que fazer certo porque ele vai achar bom, mas e se ele não achar bom, tem aquela coisa, é meu chefe, é meu supervisor, sou eu, é o meu colega, aí fica naquela pressão. Então tem dupla pressão aí. Tanto da pessoa perfeccionista quanto da outra pessoa que está do lado. E Também sofrendo mais do que o próprio perfeccionista. sim, porque é assim, Claudinha, todas as pessoas que convivem com alguém que tem um transtorno mental, eles sofrem também. A pessoa que tem um transtorno, ele sofre bastante. Mas as pessoas, na realidade, que convivem com a pessoa que tem um transtorno mental,
ele também sofre do mesmo jeito. Entendeu? Entendi. Entendi, sim. Porque assim, eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas que cuidam, elas precisam de cuidado. As que cuidam e estão preparadas para cuidar. Imagina pessoas que cuidam ou que convivem com outras pessoas que têm danos emocionais, transtornos mentais de várias ordens, de várias ordens. Então fica difícil lidar com essas pessoas. E a questão é, como lidar com pessoas difíceis? E É aí, complicado, porque aí vem aquele fator de como que eu posso lidar com uma pessoa que não está me dando abertura para nada? Eu vou falar alguma coisa, eu estou errado, a ignorância de ouvir, aí tem aquela, não tem aquela paciência, nem, enfim, é um bloqueio muito grande da pessoa para chegar na outra pessoa. isso. Você acaba ficando limitado, entendeu? Dentro de um mundo limitado. Por exemplo, a pessoa que convive com alguém que é perfeccionista, na realidade, essa pessoa vai sofrer muito. Principalmente se for um chefe, alguém desse nível, entendeu? Porque o que vai acontecer? Na realidade, essa pessoa vai querer todas as coisas da forma que ele pensa, da forma que ele tem essa mentalidade, só vai ficar bom se for daquele jeito. Ele padroniza. E aí ele vai também acabar cobrando, né? Se você não fizer daquele jeito, você não serve. E aí logo também gera um estresse muito grande nessas pessoas que são subordinadas ao mesmo. Isso acontece muito em empresas. José Bezerra, boa noite. E aí isso acontece bastante. Esse aí é ousado, né? Esse cunhado aí, lá em São Paulo ele mora. Então, assim, então, assim, ele é casado com a minha irmã. É ousado. Boa noite, cunhadão. Cunhado, né? Poderia falar até cunhadão, né? Ficava mais legal, né? Mas, Olha só, você viu? nós voltamos. Ah, e, Aí e fica aquela coisa, aquela barreira grande, né? Tipo uma muralha entre o chefe, funcionário e chefe. isso, entendeu? Então, assim, tudo isso é o mundo da pessoa, é aquele mundinho dentro daquilo que ele tem, como saber, como Entendi. transtornos, entendeu? Cristina Boa Silva, noite, Cristiane. entendeu? Então é muito difícil, porque cada ser, ele é instruído e ele instrui, você entendeu? Entendo. Então, assim, tem pessoas que não aceitam instruções de outros. Mas aquela barreira, né? Como é que eu posso crescer na empresa, sendo que eu não. O outro não quer me dar instruções e fica aquela, será que eu não sou capaz daquilo? Aí vem aquela autocobrança do bloqueio do chefe funcionário, que não quer dar instrução, que não quer que ele melhore, que não quer que ele cresça. Aí fica naquela coisa. Aí a empresa acaba perdendo, o funcionário perde, o patrão perde. Isso. Então, o mundo presumido, na realidade, ele cabe dentro de todos os aspectos da vida. Por exemplo, alguém que não planejou o nascimento de um filho em um relacionamento. E de repente alguém fica grávida e agora vai vir um filho que não estava dentro do orçamento, por exemplo. E aí Aí precisa fica, de ter uma alteração, entendeu? Na vida, para que essa pessoa agora possa adaptar-se com um novo ser vivente que vem para o lar, que não foi planejado, mas que precisa de todos os cuidados, inclusive vai ter uma alteração de gastos, vai precisar que a esposa fique em casa, isso se você for trabalhar dentro de um contexto paulista, onde trabalha a esposa e o esposo, e os dois precisam trabalhar para sobreviver. E aí, de repente, vem um filho inesperado.
Então altera completamente esse mundo presumido, que eram os dois. A esposa vai precisar ficar em casa para cuidar desse filho. Entendeu? Isso é quando não acontece o abandono do filho para a sogra cuidar, ou da mãe da esposa, que é avó, são os avós, os dois trabalharem para poder bancar essa família, essa criança e a família. Aí vem a família, aí vem contas, vem comida, vem gasto extra muito grande, porque a criança não é só aquela pequenininha que ela vai crescer e o gasto vai aumentando conforme ela vai tendo a necessidade. E Sim, conforme isso também pode acontecer grandes conflitos internos na família, que acarretando também a separação. isso. Acho que o meu primo, Ailton, nobre primo Ailton, está por aí também. Boa noite. Está Maria José, Gisélia Falcão, o esposo dela. Eles sempre estão assistindo minhas lives, né? São pessoas que não faltam nas minhas lives. Boa noite, meu nobre primo, Ailton Oliveira, tá vendo? Está por aí. E nossa live não temos não apenas familiares, mas também amigos. Isso, você entendeu? Familiares, amigos, e as pessoas gostam bastante. E assim, então esse mundo presumido, ele vale para todos os aspectos da vida. Eu tenho um ideal de vida e quando a vida, ela na realidade, ela não vai acontecer de acordo com o meu planejamento, de certa forma vai acontecer uma alteração. E aí quando você pensa, ah, eu não posso cuidar do meu filho, mas eu vou deixar com os meus pais, que são os avós. E aí já tem um grande pressuposto para que esse filho ele seja educado pelos avós, que vai ser daquele jeito. Chorou, ganhou. Eles conseguem manipular os avós para fazer quase tudo o que querem. Aí onde tem essas crianças, adolescentes, e as frustrações, se não recebem ou não. Ah, eu não consegui um emprego, vou fazer isso, fazer várias loucuras. Isso, Ah, eu não consegui um emprego, a culpa é de fulano. A pessoa nunca se culpa. Culpa isso, a vida, culpa o fulano, culpa o fulano, culpa aí, culpa todo mundo, mas menos a ele. Nunca isso, procura aonde que eu errei. isso, Mas também tem essa complicidade, essa complicação da autoavaliação, da autoleitura, que o mundo presumido não permite que você faça por conta daquele mundo perfeito que você criou, que você foi criado para ter, ou foi fruto da sua imaginação. isso. Você já Que, percebeu? eu não tive uma filha na minha infância, mas na minha adolescência, quando eu casar, eu quero ter meu marido, tudo bonitinho. Então, a pessoa cria aquela fantasia na cabeça, e quando realiza o casamento, o filho, aquela coisa que ela vê como o sonho de princesa, quando aquele castelo que ela construiu desaba igual areia, ela tem grandes frustrações por conta da que ela colocou de perspectiva. Isso. Você já percebeu que poucas pessoas se responsabilizam pelos próprios fracassos? Querem Sim, sempre culpabilizar alguém? E nós somos responsáveis pelas consequências de nossas escolhas. O problema é que nós escolhemos mal, muitas vezes. Porque muitas pessoas dentro desse mundo presumido, eles aprenderam assim. Só que as escolhas, na realidade, terão as consequências independentemente da forma que você escolher. Se for com racionalidade ou não, as consequências virão. E nós seremos os principais responsáveis. aquela questão, tudo que você planta, você colhe. Seja frutos bons, frutos ruins, você vai coletar. Você vai pegar aquela colheita do seu fruto que você plantou. Isso. Uma hora ou outra a conta chega. E quando essa conta chegar, nem sempre as pessoas estão preparadas para lidar com o valor dessa conta. E aí o mundo presumido desaba. E aí a pessoa entra em outro estado emocional. Qual Porque seria ele? pode ser vários. Pode ser vários estados emocionais. Por exemplo, quando a pessoa tem um choque muito grande de realidade, ela pode ficar agressiva, ela pode culpabilizar outras pessoas, ela pode querer desistir da vida,
ela pode querer destruir a vida de outras pessoas, ela vai, de certa forma, causar uma alteração no convívio onde ela está inserida e também com todas as pessoas que fazem parte da convivência desta. E aí você vai chegar no seu emprego e você vai perceber que uma pessoa parece que tomou uma limonada só de limão puro. Ele conseguiu ali espremer 13 limões e tomou de manhã e foi para o trabalho. A pessoa vai chegar Isso é muito comum que tá pode acontecer, viu? Que a gente vê de gente mal-humorada de manhã é rios. isso, entendeu? As preocupações dessa pessoa, o excesso de preocupações, ele não está preparado para lidar com essas frustrações e, na realidade, ele quer, de alguma forma, descarregar isso no primeiro que encontrar pela frente. E é assim o dia todo. Então, a pessoa fica tóxica e todas as pessoas que entrarem em contato com essa pessoa também serão alteradas. E a gente vai ver isso aí dentro da teoria comportamental de Bruce Frederick Skinner, que ele vai tratar a questão que onde eu estiver naquele ambiente, eu vou alterar o comportamento das pessoas que estiverem acerca de mim, em minha volta. O ambiente, na realidade, ele altera o meu comportamento. Entendeu? Ou seja, se Entendi. há uma pessoa feliz, conversando, rindo, todas as pessoas, de certa forma, vão, de alguma forma, ter uma simpatia muito legal, muito positiva. Pode ser que as pessoas deem risadas, pode ser que as pessoas fiquem felizes, amenize a dor, o sofrimento, a angústia. Porque essa ideia de seres felizes, isso não existe, tá? É uma farsa. Essa E é ideia. uma farsa implementada em nós mulheres. Oi? E é uma farsa que é implementada em nós mulheres. Não vão dar mulher da atualidade de hoje, mas nas mulheres antigamente. Tu vai casar e tu vai ser feliz para sempre, tu vai casar para ter um melhor marido, um filho bom. E muitas vezes a mulher aguenta durante anos o sofrimento por conta aquela velha história. No final eu vou ser feliz. Isso, mas não vai. Muitas vezes não, e muitas vezes, né, a gente não pode padronizar os relacionamentos, ok? Sim, Quando eu me refiro também a essa questão de que a felicidade que você vê nas redes sociais é uma felicidade falsa, muitas vezes. É uma felicidade, na realidade, que a pessoa precisa, de alguma forma, excluir o mundo real para criar o mundo ideal. É quase um mundo psicótico. Chega a ser uma psicose mundial. As pessoas, na realidade, não suportam a dor da vida e criam um mundo ideal. É totalmente diferente. A pessoa quer ser mais feliz, quer colocar um filtro. Não é errado. O que quiser, faz o que quiser, para se sentir bem, tá? Não estou aqui criticando. Estou tratando sobre saúde emocional. Então a pessoa quer ser mais bonita, a pessoa quer aparecer mais, a pessoa sai nas fotos felizes, rindo, como que conquistou a vida de uma forma muito boa. Parece que é um mundo de facilidades. E aí você vê no Face, você vê no Instagram, você vê em todas as redes sociais pessoas aparentemente felizes, realizadas e que parece que não existe morte, não existe sofrimentos nem dores e nem angústias. Isso não é verdade. Isso é um mundo maquiado. pode ser também dizer, Marcelo, que a pessoa está tão carente de si, tão carente de alguém, que ela necessita chamar a atenção toda só para ela. Ela fala assim, gente, eu tô aqui, alguém me vê. Isso. Entendeu? Então, assim, nem sempre um sorriso. Por exemplo, eu já trabalhei essa teoria até com o Vinícius. Vinícius é um jovem muito intelectual, filho da Gisélia, o neto dessa Dona Maria José. A gente tratou sobre isso, que muitas vezes as pessoas, na realidade, eles querem, na realidade,
padronizar, eles querem chamar a atenção, demonstrar que tudo está bem, mas na realidade isso não existe, pelo menos diretamente na vida das pessoas. A questão da felicidade é um momento de felicidade. São momentos esporádicos que a pessoa tem, mas ninguém é feliz o tempo todo. Muitas pessoas, às vezes, por trás desses sorrisos das redes sociais, há uma tristeza, há um vazio, há uma angústia. Boa parte das pessoas depressivas. Nós estamos em um país que tem o maior número de pessoas com depressão e com ansiedade. Brasil. Eu pensei que fosse Estados Unidos. Não, não, um dos maiores, tá? Um dos maiores números de pessoas Entendeu? depressivas e ansiosas. Entendeu? Ai, E aí, entendi. pode falar. E também tem aquela questão que o brasileiro sempre foi muito mais intensivo, muito mais entregue às suas emoções também. Tem questão disso que a gente é visto lá fora como um país um povo muito caloroso, muito entrega demais, é explosivo demais, é sentimental demais. Tudo nosso é demais, em excesso. E isso acaba acarretando isso. Isso. O excesso, ele sempre traz dores, ele acrescenta dores, ele destrói, ele traz desconforto. Todos os excessos, eles trazem desconfortos e são geradores de transtornos ou possíveis transtornos mentais. Todo o excesso. Tudo que é em excesso, ele traz desconforto. Ele sai fora daquilo que a gente chama da normalidade, entre aspas, que não existe um conceito de normalidade. Ok? Então, assim, essa ideia de casais felizes para sempre, isso não existe. Tá? Essa ideia de pessoas que aparentemente estão felizes, eles tiram fotos, postam nas redes sociais, vamos dizer, foi na churrascaria, postou várias fotos nas redes sociais e na volta para casa eles quebram o pau dentro do carro, o casal. Mas postaram fotos que estavam na churrascaria, tal, que estava tudo legal, mil maravilhas, aqueles sorrisos forçados, técnicos. Mas a Para realidade é manter a aparência, né? manter a aparência, porque eu preciso estar sempre bem. Eu preciso manter a aparência que o meu relacionamento está muito bem, que eu tenho uma vida feliz, que minha família é perfeita. E aí essa perfeição acaba, de certa forma, causando um medo de outras pessoas querer ser ou quererem ser elas mesmas. Eu não posso ser triste. Eu não posso passar por um momento triste. A minha família tem que ser perfeita. Então as pessoas escondem danos emocionais, traumas, dores, vivências amargas dentro dos seus lares, sofrimentos terríveis. Porque eles precisam mostrar para outras famílias que a família deles também é uma família exemplar. E isso não existe. Porque o ser humano, aonde tem ser humano, aí está o problema. Como assim? Aonde tem seres humanos, tem problemas. Porque nós como dizia Nietzsche, nós somos um algo a ser completado, um algo a ser trabalhado. Nós somos Nascemos para ser imperfeitos e não perfeitos. isso. Somos imperfeitos e muitas pessoas querem demonstrar que são perfeitos. E eles mesmos não aceitam serem imperfeitos. De tal forma que quando eles erram, eles um sentimento de culpa tão grande que às vezes leva essa pessoa à frustração, ao suicídio, ou a uma depressão, ou ao isolamento social, isolamento em todos os aspectos, porque ele, na realidade, falhou e ele não quer demonstrar para a sociedade que é falho, porque toda a vida ele interpretou o super-homem
E agora ele não pode dizer, olha, eu caí no fracasso, porque é o super-homem. E não existe super-homem no planeta Terra. Nós somos mortais. É onde está o grande desafio, né, meu querido? É aceitar a imperfeição, aceitar que o mundo não é perfeito, aceitar que as coisas mudam, aceitar que os assuntos se rompem, aceitar a vida como ela é. Isso. E aceitar que muitas vezes precisa de ajuda de outras pessoas. Não que outras. Hum, pode falar. Isso é fundamental. Aceitar a ajuda de um outro ajuda muito na questão psíquica, na questão da compreensão, na questão. Você evolui como ser humano quando você aceita ajuda. Quando você fala, não, eu estou precisando de ajuda, eu sou fraco. Ou eu sou forte, mas preciso de ajuda para me manter forte. Isso. Porque muitas pessoas desencadeiam muitos traumas justamente por isso. E aí eu já ouvi um discurso, por exemplo, puxa vida, eu estou muito acima do peso. E eu estou até com vergonha de sair na rua. Puxa vida, para que é que tem um nutricionista? Também entra a questão de se auto-se aceitar, né? Também. Claro, tudo bem, a pessoa pode se aceitar, a pessoa precisa se aceitar, mas a pessoa precisa também entender, puxa vida, eu não estou feliz é, com a minha forma de ser, com o meu jeito. Eu aumentei alguns quilos, o meu padrão já não se encaixa, porque a sociedade de estereótipos, de padrões, querem me colocar dentro de uma caixinha. Então, por exemplo, se eu não estou feliz com a minha aparência, se eu aumentei alguns quilos, o que, é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma caminhada, eu posso procurar um nutricionista, ele vai me ajudar na alimentação, possivelmente ele vai recomendar uma academia, dietas, e essa pessoa, na realidade, vai sim perder peso. Essa pessoa, na realidade, ele vai aos pouquinhos ele vai se encontrando. E se ficar dentro de casa reclamando? Se ficar dentro de casa sem fazer nada, como vai ficar? Você entendeu? Então, assim, o que a gente está conversando? Para quem é que a gente tem, por exemplo, você percebeu que o seu filho tem 3 anos de idade. Ele não está falando bem, ele não consegue pronunciar organizar um discurso, ele não tem um discurso organizado. O que você deve fazer? Procurar o fonoaudiólogo. Não é isso? Sim. O psicopedagogo, terapeuta ocupacional, depois, se necessário. Entendeu? Mas, a princípio, tem que procurar o fonoaudiólogo. Para quê? Já percebeu que tem um atraso na linguagem do filho? Já percebeu que ele não consegue falar papai, não consegue falar mamãe? Então, tem o profissional adequado para que essa pessoa procure. Entendeu? Então, assim, então tem muitas pessoas que sofrem, muitas pessoas que entendem que estão sofrendo, mas não buscam ajuda. Entendeu? Entendi, sim. E aí vem os preconceitos. Vem os preconceitos, porque nós estamos inseridos dentro de uma sociedade que padroniza, cheia de estereótipos, onde as pessoas têm que ter aquele peso ideal, aquela aparência ideal, né? Então, assim, qualquer coisa que sai fora dos padrões da sociedade já é um motivo de, olha, é até, sabe, é um cara intelectual, é um cara não sei o quê, mas não se cuida. É um cara que não sei o quê, mas olha lá a aparência dele. Uma sociedade que julga muito pela aparência. Entendeu? As pessoas são Sim. julgadas pela aparência. E aí que vem a questão nas escolas. O maior problema hoje nas escolas é muitas escolas são desencadeadoras de traumas e sequelas em muitas pessoas.
E a cereja do bolo é a família dentro de casa, que acelera esse processo. Isso. Comenta um Que pouquinho sobre torna a criança, e que torna a criança frustrada, que se odeia, que não se ama. E cresce com aquele pensamento, eu não mereço. Eu, quando eu mais nova, não mereci, porque eu mereci agora, depois de velha, ou depois de nova, adolescente. E assim vai. E a pessoa vai ver aquela vida medíocre de pensamento, eu não mereço, não posso, eu não sou digna, e vai perder várias oportunidades, vários momentos de ser feliz por conta desse pensamento, desses traumas ocorrentes na escola e em casa. isso mesmo. Tem muitas pessoas que têm traumas da infância porque ouviu uma palavra. Ah, você não vai conseguir, você é burro. Você é burro, você nunca vai conseguir. Dessa forma, com essas palavras, estou aqui fazendo uma citação. Você é burro, você não vai conseguir. Olha o jeito que você faz as coisas, tudo que você faz não presta. E a pessoa cresce com aquela ideia que tudo que ele faz realmente não presta. E lá na frente ele vai ouvir de alguém: nossa, isso não ficou bom, isso não presta. Ele vai dizer: puxa vida, bem que a minha mãe falava, bem que o meu pai falava, que não presta. E aí acaba desistindo da vida, porque isso faz parte desse mundo presumido. Esse mundo dentro do contexto que eu sou inserido, das minhas instruções. Então, na realidade, o meu mundo presumido, de acordo com o que eu tenho de oportunidade, de acordo com a forma que eu sou tratado. Por exemplo, se chega na escola, ele sofre um bullying, mas ele chega em casa, tem um pai que pergunta, que conversa. E aí, como foi na escola? Foi legal? Sabe? Aconteceu alguma coisa, tal? Os pais deveriam ficar de olho nos filhos. Isso não acontece muitas vezes, tá? Você sabia, Não Claudinha? mesmo, pelo contrário. Você sabia que tem muitos filhos e pais que têm uma dificuldade imensa de diálogo? Eles não conversam? De jeito nenhum, eu conheço vários. A comunicação é tão falha, mas tão falha, a ponto de falar, meu Deus, como é que convive na mesma casa? Ele só vive na casa, tipo, é como se fosse estivesse morando sozinho, ambos com cada um no seu canto. Isso. Então não tem uma convivência, não tem diálogo. E aí você vai entender, por exemplo, tem um teórico que ele vai trabalhar linguagem, que eu acho bastante interessante, Papalha. Ele vai trabalhar os aspectos da linguagem e ele vai dizer o seguinte, que a única coisa que nos diferencia dos animais é a linguagem. E que a nossa evolução está na linguagem. Imagina um pai que não conversa com o filho. Imagina uma mãe que não conversa com a filha. Ela tem vergonha, ela tem timidez de falar. Ela não ensina sexualidade. Ela não fala sobre sexualidade para a filha. E nem os pais para os filhos. E a filha, quando cresce, acaba descobrindo a forma muitas vezes ruim, brusca, e ela fica traumatizada, que ela não sabe, mas o fulano ensinou assim, mas o que é isso, do outro, e fica naquela. A Mundo. primeira menstruação na escola, muitas vezes a primeira menstruação não é em casa. E aí tudo cai dentro desse mundo presumido. Esse mundo pequenininho. Nossa, que grande sabedoria, Marcílio. Aprendi muito com você nessa live, acredito que todos os ouvintes também. É, sem palavras para descrever. Não seja generosa, Claudinha. Jamais. Eu aprendi muito com você, isso sim. Então, assim, pelos seus questionamentos é o que me leva a falar, entendeu? Fico honrada. Sua capacidade que você tem, entendeu? A sua capacidade intelectual de você me questionar é o que me leva a responder essas perguntas. Então, aqui o inteligente é você. Eu sou um Mas curioso. A pessoa inteligente aqui é você. Eu sou apenas um curioso. eu Entendeu? sou mais ainda. Eu gosto de questionar mesmo.
Entendeu? É igual eu falei no início da live, voltando para falar com vocês, gente. O Marcelo me convidou a fazer essa live com ele, junto com a participação de vocês. Mas, Marcelo, eu não sei muita coisa, assim, né? Marcelo, vamos, que você vai ser a plateia que vai ouvir. Você vai ser a voz do pessoal que muitas vezes não pergunta. Por isso que eu enchi de perguntas, foi uma troca gostosa de conhecimento, foi uma coisa, tipo, muito esplêndida. Só tenho a agradecer. Espero que o pessoal tenha gostado. Ah, eu acredito que sim, o pessoal está refletindo. Aí eu também espero que tenham gostado, né? Mas assim, uma reflexão bem legal, porque ela abrange, na realidade, a vida como um todo. Tá? Então, quando Verdade. pensar em mundo presumido, Parks, ele tratou bastante esse mundo dentro de um processo de luto, entendeu? Porque ele falou, puxa vida, a pessoa perdeu alguém que ama, não estava esperando, inesperadamente, então o mundo dela desaba, ela vai precisar presumir, ela vai precisar construir um mundo com a falta daquela pessoa. Isso é Você uma vai se reconstruir, né? Fazer uma reconstruir reconstrução. e, na realidade, construir e, ao mesmo tempo, reconstruir. Entendeu? Construir no aspecto de construir uma vida agora com a falta de alguém. Era como se fosse um recomeço. E reconstruir a vida, que foi o que você falou, porque a vida precisa prosseguir com um detalhe, com uma falta que eu não sei lidar. Eu vou aprender a lidar com isso, porque eu ainda não tenho é, 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 como vai. Eu não tenho capacidade de lidar com isso. Eu não sei como vai ser. Eu não tenho preparação para isso. Entendeu? Entendi. Entendi sim. Então, ao mesmo tempo, reconstruir, como você falou, e construir também, porque é uma nova fase de vida. Lembra a questão da evolução? Que nós estamos sempre evoluindo, que nós estamos sempre em movimento, que nós estamos sempre aprendendo coisas novas. A teoria de Heráclito, lembra? Que ninguém toma banho no mesmo rio por duas vezes. E aí, nós vamos pensar nisso, nós vamos pensar em Kierkegaard, que vai dizer: seja realmente quem tu és. E muitas pessoas têm medo de ser realmente quem é, porque fala, será que a sociedade vai me aceitar do jeito que eu sou? Não vai, não vai, Exatamente. Eles não aceitam. não vai. Porque dificilmente a sociedade vai te aceitar como você é. Porque eles esperam um mundo padronizado. As pessoas padronizam. Quando você sai, você observa e você é observada. Enquanto você está E, observando muita- e pessoas, muitas vezes, desculpa te cortar, Marcia, e muitas vezes a gente, como ser muito avaliado e questionado, acaba sendo massacrado psicologicamente pensando, poxa, eu estou 24 horas sendo vigiado, 24 horas sendo questionado, será que eu nunca vou ser boa para nada? Aí vem onde comete o suicídio, porque isso, pensa na incapacidade. isso. E a questão de pensar na incapacidade, a questão de auto se desvalorizar, autodesvalorizar-se. Sim, Eu, Marcílio, muito ah, obrigada pela live. Aconteceu imprevisto aqui, vou ter que sair um pouquinho mais cedo. tá? Vou precisar sair um pouquinho mais cedo, aconteceu imprevisto aqui em casa. Tudo Eu também bem? mesmo me chamar toda hora para saber o que Ó, está acontecendo, tá ok, bom? tudo bem. Mas muito obrigada pela live. Eu aprendi muito, gente. Desculpa mais uma vez, tá? Ó, brigadão. Muito obrigado. Eu que agradeço, aprendi muito com você e com certeza faremos outras lives, tá bom? Com toda certeza. Seria uma honra para mim ter você nas minhas lives e eu espero ter muitas outras contigo.
Tá, muito obrigado. Edneia, que é minha cunhada, mora lá em Marília, acabou de entrar no final da live. Mas vai ficar gravada aí a live e as pessoas podem assistirem aqui no Face, a live completa. Muito obrigado, excelente noite, Claudinha. Muito E obrigada a conta você. comigo. Mais essa. Estamos sempre juntos, meu querido. Bye, bye. Good night. Tchau. Isso. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente. Boa noite.